E o desejo do nosso coração é que, em graça e misericórdia, o doce Espírito Santo do Senhor Jesus possa falar ao seu coração, para que você possa encontrar paz, se for o caso, para que você possa encontrar lenitivo para a sua alma, aquilo que porventura você se propõe a encontrar em Deus por meio da exposição pública das Escrituras que nós teremos agora. Deus, irmãos, ao longo dos dias em que estive me preparando para compartilhar essa breve reflexão com vocês, esteve falando muito comigo com base no texto que nós estaremos compartilhando agora. Um texto que é conhecido, seguramente os irmãos já ouviram algumas exposições com base nele, mas que eu tenho certeza o Espírito Santo do Senhor poderá comunicar alguma aplicação diferente para a nossa realidade atual por meio dessa palavra. Portanto, por favor, meus irmãos, abram suas Bíblias comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, e nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 24. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, e nós estaremos lendo até o versículo 27, a passagem da porção final do Sermão da Montanha, e que tem como título Os Dois Fundamentos. Bom? Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Portanto, a palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bem, até aqui a palavra do Senhor. Eu gostaria de, nesse momento, irmãos, convidar-lhes a uma palavra de oração, e logo em seguida nós vamos tecer alguns comentários com base nesses versos que nós acabamos de ler. Bem? Você pode concordar comigo nesta oração. Você pode, por favor, fechar os seus olhos para que você se sente melhor e dessa forma conversar com Deus, para que Ele possa, por meio da sua palavra, falar ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor, nós amamos o Senhor. E é em graça e misericórdia que nós mais uma vez rogamos o Teu favor, para que por meio da Tua palavra o Senhor possa falar ao nosso coração. Meu Deus, leva em consideração um momento difícil que nós temos atravessado, todas as informações que nós temos recebido, o momento, ó Deus, de angústia que tem visitado o nosso coração, por meio da Tua doce palavra, ó Pai. Permita que o Espírito Santo mais uma vez venha sobre nós de modo a iluminar as nossas mentes, enternecer os nossos corações e fazer com que nós venhamos a descansar na Tua vontade soberana. E para além de toda e qualquer pandemia, permanece boa, perfeita e agradável. Portanto, Senhor, tenha misericórdia de nós e fale conosco, se esta for a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, irmãos. Como eu falei para vocês, nós vamos pensar um pouco hoje à noite a respeito desses dois fundamentos que o Senhor Jesus nos propõe na porção final do Sermão da Montanha. E no versículo 27, o Senhor Jesus, ele nos diz uma verdade preponderante. Ele diz assim, ou melhor, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, este será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A porção inicial do versículo 24 nos diz que há um fundamento sobre o qual nós devemos edificar as nossas vidas. Porque se nós, de fato, conseguirmos edificar sobre este fundamento, segundo o entendimento do Senhor Jesus, nós seremos pessoas prudentes, pessoas que estarão preparadas para viver aquilo que a vida lhes propõe conforme a vontade soberana do nosso Deus. Portanto, como eu falei para vocês, nós estamos na porção final do Sermão da Montanha. O Senhor Jesus havia passado todo o dia conversando com aquela grande multidão a respeito de alguns assuntos que eram preponderantes para aquele momento histórico no qual eles estavam inseridos. E finalmente, quando Jesus conclui o seu sermão e passa para as aplicações práticas da mensagem que ele havia acabado de lhes expor, ele nos traz essa informação que é fundamental. Ele diz: todo aquele, pois,
que ouve as palavras que eu acabei de proferir e as pratica, e finalmente ele diz o que haverá de acontecer com essa pessoa. Portanto, nós temos dois pilares aqui que são inalienáveis. O primeiro deles, nós precisamos ouvir, mas não ouvir qualquer coisa. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E em segundo lugar, nós precisamos pôr em prática esta mensagem preciosa que nós acabamos de ouvir. No contexto em que o Senhor Jesus se encontrava inserido, ao longo desse sermão maravilhoso, conhecido como Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, sermão que no entendimento de muitos doutrinadores foi o mais belo sermão que o gênero humano já teve condições de ouvir, o Senhor Jesus esteve tratando de assuntos que eram maravilhosos e que eram fundamentais para as vidas das pessoas que estavam ali assentadas sobre aquela relva, sobre aquela grama, ouvindo o que o Senhor Jesus ensinava. E Jesus discorreu sobre os mais variados assuntos. Ele tratou sobre a maneira com que nós devemos nos comportar para sermos tidos como pessoas bem-aventuradas. Ele tratou do comportamento dos discípulos que deveriam trazer sabor à vida das pessoas e iluminar as suas realidades. Jesus falou de como nós éramos, segundo o Evangelho, um desdobramento da lei, como nós, por meio da graça, haveríamos de cumprir essa lei na pessoa dele próprio. Jesus nos ensinou questões que eram relacionadas a homicídios, a adultério, a vinganças, ao amor próprio, a prática da justiça, a maneira como se dar esmolas, oração, jejum, como amontoar tesouro no céu. Portanto, cada assunto tratado pelo Senhor Jesus era um assunto que trazia consigo uma carga de ensinamento que era poderoso. E Jesus, ele tinha uma capacidade que lhe era inata de fazer com que cada um desses ensinamentos viesse com um aspecto prático muito forte, de modo que Jesus tinha condições de concatenar, de amealhar aquilo que ele ensinava à realidade das pessoas. Em outras palavras, Jesus conseguia aplicar a mensagem que ele pregava ao contexto no qual os seus ouvintes estavam inseridos. Portanto, é com base nessa primeira perspectiva que Jesus diz que, se de fato aquela mensagem era relevante para a sua realidade histórica, aquelas pessoas precisariam dar ouvidos a ela, porque de fato aquela mensagem era a mensagem de Deus para a vida daquelas pessoas. E se há uma pessoa, um ser em todo o universo com o qual nós temos o dever de nos relacionarmos, este ser, irmãos, é o nosso Deus Todo-Poderoso que nos encontra em graça e misericórdia. Mas em segundo lugar, uma vez que a palavra teve o poder de atingir aquelas pessoas, vocês lembram? Jesus ele conseguiu aplicar bem a mensagem, ele conseguiu atingir o coração daquelas pessoas em suas mais prementes necessidades. Agora, segundo ele próprio, era dever daquelas pessoas colocar todo esse brilhante ensinamento que Jesus havia lhes proposto em prática. E o que nós aprendemos com isso? Que não basta apenas ouvirmos um discurso poderoso como esse, como o Sermão da Montanha pregado pelo Senhor Jesus. Mais do que nunca, nós precisamos aplicar as sublimes verdades contidas nesta mensagem à nossa própria realidade. Em outras palavras, nós precisamos viver no desfrute diário da palavra de Deus e do firme ensinamento que nós encontramos nela. Porque perceba que para sermos considerados prudentes, à luz daquilo que Jesus esteve nos ensinando, dentro do contexto utilizado por ele em seu discurso, nós precisamos não apenas ouvir a mensagem, mas nós precisamos, sobretudo, praticá-la. E ao que parece, irmãos, convenhamos, nós, enquanto igreja, sofremos muito nesse último aspecto. A igreja do Senhor, ela possui uma grande dificuldade de colocar em prática aquilo que Deus lhe ensinou. Contudo, quando nós conseguimos fazer com que a verdade contida no Evangelho transforme a nossa realidade, quando nós conseguimos fazer com que a palavra de Deus se transforme de fato no verdadeiro estilo de vida cristão, que faz com que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, neste momento, irmãos, nós atingimos a prudência que Jesus espera que nós venhamos a atingir por meio dos seus ensinamentos. Perceba, a porção final do versículo 24, Jesus diz assim, lendo do início, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, e aí agora ele faz a aplicação, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
É muito interessante essa ideia de edificação que Jesus trabalha em seu sermão. Ele nos afirma categoricamente que nós precisamos ter prudência para edificarmos bem. E nós já aprendemos que essa prudência é conseguida por meio da seguinte fórmula: ouvir, mas praticar. Portanto, à medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus e vamos praticando, o Senhor vai nos abençoando com prudência, leia-se, com discernimento, com maturidade, para que nós possamos edificar a nossa casa. E casa, neste caso, é um eufemismo para a nossa própria vida. Portanto, o homem prudente, ou seja, que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, edifica a sua vida, ou seja, a sua casa no ensinamento de Jesus sobre a rocha. E quem seria essa rocha? Ora, irmãos, essa rocha não seria outra pessoa senão o próprio Senhor Jesus. É isso que nós aprendemos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, quando o apóstolo Paulo nos diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Portanto, o fundamento das nossas vidas é o próprio Senhor Jesus. É sobre a pessoa dele que nós devemos estar alicerçados. Contudo, jamais devemos esquecer que apenas o homem prudente pode efetivamente edificar sobre ele. Eis, portanto, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Você está lembrado? Nós precisamos ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela serve como um norte. Ela serve como uma bússola. Ela serve como um farol a nos orientar. E à medida que nós vamos angariando conhecimento na palavra de Deus e vamos, apesar de nós, tentando colocar todo esse conhecimento em prática, nós efetivamente estamos dando ouvidos à palavra do Senhor, que diz que, ao tempo em que nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus, nós nos tornamos prudentes no relacionamento que temos com o Senhor Jesus. E desta maneira encontramos de fato o genuíno relacionamento que Ele espera que nós tenhamos com Ele. Portanto, se efetivamente nós edificarmos a nossa casa, ou seja, a nossa vida, sobre esta rocha que é Cristo, então nós não teremos o que temer. Porque nada poderá nos abalar, conforme fica claro nas palavras que seguem. Versículo 25. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Se no primeiro momento nós estivemos pensando a respeito de como edificar a nossa vida sobre um fundamento genuíno, agora nós temos acesso a um conhecimento que nos diz que as intempéries, as tempestades, as dificuldades da vida não serão suficientes para nos abalar se efetivamente nós estivermos alicerçados sobre o fundamento correto. O Senhor Jesus agora nos diz que em dado momento, o fundamento das nossas vidas passa por uma espécie de provação. Ele diz na porção inicial do versículo 25 que caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Perceba que dois homens construíram casas idênticas no mesmo local. Havia um leito de um rio que corria próximo. Esses homens construíram as casas, eles construíram de acordo com as suas prerrogativas, eles construíram de acordo com as orientações que eles haviam recebido. E olhando para aquelas casas, de fato nós poderíamos achar que elas eram casas idênticas. E estes homens, o Senhor Jesus não entra no mérito da explicação, talvez soubessem que aquele rio poderia voltar a transbordar sobre todas as suas ribanceiras ou não. Eles podiam ter se preparado para isso ou não. Jesus não entra no mérito. O fato é que, se efetivamente aquelas casas estivessem construídas sobre um fundamento inabalável, poderia vir a tempestade, a intempérie que fosse, aquelas casas resistiriam. E é justamente essa a aplicação que o Senhor Jesus agora nos traz. Ele, após ter falado do fundamento ideal para as nossas vidas, que seria Ele próprio, agora Ele nos diz que esse fundamento, em dado momento, pode ser colocado à prova. Portanto, para nos ilustrar isso, Ele traz à tona essa terrível tempestade, que na verdade se trata de uma chuva torrencial,
que trouxe uma terrível inundação para aquela região, de modo que os rios transbordaram, os ventos se tornaram poderosos e todas as forças da natureza, por assim dizer, se somaram e partiram com um ímpeto descomunal em direção àquelas casas que foram construídas. E deram com ímpeto contra aquelas casas. Nós paramos um pouco nesse momento, irmãos, e pensamos assim: ao que parece, Jesus está ilustrando com essa história, com essa aplicação que ele está fazendo ao final da sua mensagem, do Sermão da Montanha, algo que acontece conosco a todo tempo. As nossas vidas vão indo muito bem, nossas vidas vão caminhando, até que de repente algo terrível acontece, não é? Algo que nós não agendamos, algo que nós não esperamos, algo que nós não desejamos. Coisas ruins que acontecem a pessoas boas. E a sensação que nós temos quando isso acontece é que nós nos encontramos numa terrível tempestade que fustiga as nossas vidas com o desejo de nos destruir. Semelhança do que Jesus está dizendo aqui. Mas é interessante notar que é justamente nesses momentos que nós descobrimos onde efetivamente as nossas vidas estão alicerçadas e sobre qual fundamento nós estamos construindo a nossa própria realidade. Porque quando a casa já está construída, preste atenção, e a tempestade cai, não há tempo de fazer mais nada. Tudo que nós podemos fazer é esperar para ver se finalmente esta casa possui de fato um bom fundamento ou não. Logo, é justamente dessa maneira que nós aferimos se efetivamente as nossas vidas estão alicerçadas sobre o Senhor Jesus ou não estão. Sobre a forma como nós nos comportamos quando as coisas não saem da maneira como nós desejamos. Quando a realidade da vida nos surpreende. E aí o que nós aprendemos? Aprendemos que se efetivamente nós estamos com Cristo, as tempestades podem vir. Por mais terríveis que elas consigam vir. Pois o nosso fundamento jamais será abalado, ele jamais falhará. Nós venceremos, nós resistiremos. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Versículo 25, a parte B, ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Ou seja, a dificuldade veio como nunca. A dificuldade veio para destruir, para fazer cair por terra. Contudo, versículo 25, a parte B, a casa não caiu. Mas não caiu por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Portanto, esse é o homem prudente. O homem prudente é aquele que ouve a palavra e a pratica. E quando ele ouve a palavra de Deus e a pratica, ele edifica, ou seja, ele cresce em discernimento, ele cresce em maturidade, ele cresce em conhecimento, não sobre qualquer coisa, mas sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus. Portanto, para a vida deste homem, ou sobre a vida dele, não importa o que sobrevenha, nada, absolutamente nada poderá destruí-lo, porque ele não está sendo edificado sobre qualquer coisa, ele está sendo edificado sobre o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não conhece derrota, ele não possui inimigo à altura, não há qualquer intempérie, não há qualquer tempestade que possa vencer o nosso Deus, porque ele é todo poderoso. E nós precisamos, mais do que nunca, sobretudo nos dias atuais, estarmos alicerçados sobre ele. Portanto, perceba, caíram a chuva, transbordaram os rios, enfureceram-se os ventos, mas nem mesmo tudo isso fora suficiente para destruir a vida deste homem prudente. E por que isso aconteceu? Porque ele estava edificado sobre a rocha. Perceba que Jesus não diz que a tintura da casa não foi prejudicada, ou que alguma telha quebrou, ou que, sei lá, uma porta foi prejudicada, ou que uma janela caiu. Não. É óbvio, irmãos, que uma casa que é açoitada dessa maneira por uma terrível tempestade vai sofrer um dano em dado momento. A pintura vai sofrer, as portas, as janelas, enfim. Mas a moral da história é que a casa não cai, a casa resiste. Que nós aprendemos que no momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento da pandemia, é normal que enquanto seres humanos nós venhamos a nos preocupar, é normal que enquanto seres humanos nós venhamos a nos angustiar, é normal que nós venhamos a temer por conta de recessão econômica e polarização política e tudo mais que vem como que uma bomba sobre nós. Mas a grande verdade é que isso não é suficiente para nos fazer cair, isso não é suficiente para nos fazer parar,
Porque por mais que nós venhamos a derramar lágrimas quentes por toda uma noite, preocupados com o emprego que podemos vir a perder, no dia seguinte nós nos alegramos porque o sol continua brilhando, Deus permanece conosco, e se uma porta se fecha, Ele tem poder de abrir uma outra. Porque Ele é o Senhor da história, Ele detém toda a autoridade sobre a nossa vida, e tudo o que nós precisamos fazer é ouvir a palavra de Deus, é colocar em prática, é crescer em prudência, para que as dificuldades da vida não tenham o condão de nos derrubar. Pelo contrário, mas para que as dificuldades da vida provem para todos quantos, onde efetivamente se encontra o nosso coração. E o nosso coração se encontra no Senhor. Mas há um outro lado, o perigo de nós não sermos prudentes. O perigo de não aplicarmos a palavra de Deus à nossa vida. Versículo 26. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Perceba que ouvir é uma condição que nos nivela a todos. Todos podem ouvir, indiscriminadamente. Versículo 26, a parte A. E todo aquele que ouve estas minhas palavras. Contudo, o que faz a diferença é colocar o que está sendo dito em prática. Ouvir o Evangelho e não colocá-lo em prática faz com que nos distanciemos da prudência que caracteriza a vida de alguém que efetivamente se relaciona com Cristo. Logo, mais do que apenas ouvir, eu creio que isso é claro para todos nós. Nós precisamos viver a mensagem gloriosa do Evangelho. Nós encontramos esse contexto em várias outras passagens das Escrituras. E parece que um texto clássico que afirma isso é uma passagem que nós encontramos em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 22, quando Tiago nos diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Preste atenção. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, olhe, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ora, está provado, portanto, que ouvir a palavra de Deus e não a praticar é a maior insensatez que alguém pode cometer. É o que Jesus diz. Versículo 26, a parte B. Este homem será comparado a um homem insensato. Preste atenção. Assim como prudente é o homem que ouve a palavra de Deus e a pratica, insensato é aquele que ouve e não a põe em prática. É aquele que ouve, e dá de ombros e faz pouco caso. Eu disse para vocês no início que o Sermão da Montanha é tido por nossos doutrinadores como o mais belo sermão que o gênero humano já ouviu. Mas de que adianta, irmãos, nos dias atuais, nós tomarmos o Evangelho de Mateus em nossas mãos, lermos todo o Sermão da Montanha, depois fecharmos a nossa Bíblia e continuarmos como se nada tivesse acontecido, não permitindo que essa palavra venha implicar sobre a nossa vida? Eu creio que vocês concordam comigo que isso é crassa insensatez. Por quê? Porque um homem assim, que não dá ouvidos à palavra, que não permite que a palavra venha implicar sobre a realidade dele, não cresce em discernimento, não cresce em maturidade. Pelo contrário, ele permanece no estado em que se encontrava no princípio, imaturo e despreparado para as dificuldades da vida. Portanto, a vida deste homem será semelhante a uma casa que é edificada sobre a areia, ou seja, em um terreno que não oferece a menor condição de fazer esta obra prosperar. E o que pode acontecer a alguém assim? Ora, o contexto é o mesmo. A própria vida, preste atenção, a própria vida se encarregará de fazê-lo perceber a insensatez da sua conduta. Versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E o que foi que aconteceu com ela? E ela desabou. E grande foi a sua ruína. Perceba uma coisa. O mesmo acontece com o prudente e com o insensato.
O que definirá um e outro será justamente a forma como ambos haverão de reagir no momento em que lhes sobrevêm as dificuldades da vida. Na medida em que a casa, leia-se, a vida do prudente, que ouve a palavra de Deus e a pratica, resistiu às dificuldades, a casa do insensato, ou seja, a sua vida, não resistiu. Pelo contrário, foi grande a sua ruína. Desta forma, irmãos, eu creio que nós podemos muito bem aferir quem de fato possui um genuíno relacionamento com Deus e quem não possui. Aquele que está em sintonia com o Senhor, vivendo no desfrute diário de sua palavra, este não tem o que temer, pois a sua vida está muito bem fundamentada. Contudo, aquele que não possui um relacionamento verdadeiro com Deus, mas vive de aparências, este inevitavelmente será desmascarado no momento em que as dificuldades da vida cobrarem dele uma maior maturidade. Em outras palavras, o insensato não possui o fundamento necessário para os momentos de dificuldade. E por causa disso, ele não tem como resistir às demandas naturais da vida. Grande será a sua ruína. Portanto, o conselho do Evangelho é: não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas um poderoso praticante. Eu caminho, irmãos, para o final dessa breve reflexão de hoje à noite. E eu creio que a essa altura da minha exposição, os irmãos já devem ter ponderado a respeito do momento histórico no qual nós estamos inseridos. A pandemia, irmãos, melhor que qualquer outra coisa, tem provado a todos quantos onde efetivamente se encontra o nosso coração. Onde nós estávamos construindo a nossa vida ao longo de todos esses anos que nos levaram ao momento que nós estamos vivendo agora. Que espécie de testemunho nós temos dado à luz do conhecimento? Como nós temos nos comportado enquanto homens e mulheres de Deus, à luz dos dias terríveis, tenebrosos que nós temos amargado nos dias atuais? A nossa realidade tem resistido ante a palavra de Deus, se levado em consideração o momento difícil no qual nós estamos inseridos? Será que nós somos de fato os homens e mulheres prudentes, possuem um relacionamento tal com o Senhor Jesus, a ponto de não se deixarem derrotar por causa dessa pandemia, por mais difícil e poderosa que ela se levante do horizonte com o fim de tentar nos destruir? Meus irmãos, eu quero acreditar que sim. Porque pela graça e misericórdia do Senhor, eu creio, irmão, que apesar de nós temos nos esforçado para embasar a nossa vida com base na palavra. E, portanto, eu gostaria de apenas tecer algumas aplicações rapidamente. E com elas nós terminamos. O que um bom fundamento requer? O que a prudência sugerida por Jesus requer? Em primeiro lugar, requer um trabalho árduo. Quem edifica bem tem que trabalhar muito. O homem que fez com que a sua casa viesse a resistir, ele cavou muito mais que o solo superficial que o outro, do vizinho, que teve a casa em bancarrota. Ele cavou até encontrar rocha. Ele cavou profundamente. Isso denota um trabalho árduo. Portanto, a expressão orare e labutare, que Lutero tanto festejava, se aplica perfeitamente ao que nós estamos estudando e ao momento que nós estamos vivendo agora. Para termos um bom fundamento na palavra de Deus, nós precisamos suar a camisa, estudar com afinco, fazer com que as nossas raízes cresçam, para buscar os nutrientes da palavra que haverão de nos dar forças no momento da dificuldade. Sem isso, nós dificilmente conseguiremos deixar de sermos cristãos superficiais. E as dificuldades vão nos derrotar. Em segundo lugar, nós precisamos gastar tempo. Quanto mais nós gastamos tempo com a palavra de Deus e com um relacionamento genuíno com Ele, mais nós teremos um fundamento apropriado. Quanto tempo você tem gasto com Deus, meu irmão? Qual a tua vida relacional e devocional com Ele? Será que efetivamente você tem vivido no desfrute diário de um relacionamento com o Senhor? Será que você tem procurado essa prudência? Será que você tem buscado esse discernimento para a sua vida?
Você tem gastado tempo com Deus? Se há um fator, uma característica que denota a sociedade na qual nós estamos inseridos, é o imediatismo. As pessoas querem tudo muito rápido. As pessoas querem crescer no relacionamento com Deus de uma maneira muito rápida. Como se alimentar da palavra fosse um verdadeiro fast food. E não é. Nós precisamos gastar tempo. E o tempo que nós gastamos com o Senhor não é tempo perdido. Portanto, não importa quais tarefas você tenha a realizar ao longo do seu dia. Gaste um tempo de qualidade com o Senhor para ter um bom fundamento. Em terceiro lugar, para ter um bom fundamento, nós precisamos de planejamento. Planejamento. Onde você quer chegar, meu irmão? Quais metas você estabeleceu para a sua vida? Interessante que quando nós estamos nas academias seculares, no ensino médio, na faculdade, a gente traça metas, não é? Com tantos anos eu quero terminar a graduação, com tantos anos o mestrado, o doutorado, passar no concurso, ganhar dinheiro, comprar minha casa. Tem gente que consegue pautar toda a vida, até o final da sua existência, mas não consegue ter um planejamento para a sua espiritualidade. Há pessoas que não sabem de fato onde vão chegar. Elas ficam andando em círculos ao longo de toda a sua jornada cristã, não tem um processo de crescimento. O seu crescimento não é manifesto a todos, são pessoas que ficam assim andando em círculos. Onde você quer chegar? Que espécie de conhecimento você quer ter? Como você quer ser lembrado? Em terceiro lugar, para se ter um bom fundamento, ou melhor, em quarto lugar, para se ter um bom fundamento, nós precisamos de boa matéria-prima. Quais recursos você tem gastado para crescer no seu relacionamento com o Senhor? Tem procurado conhecimento da palavra de Deus? Com os livros escritos por homens piedosos, foram abençoados por Deus, com a capacidade que Deus lhes deu? Qual a matéria-prima da sua vida? E finalmente, em quinto lugar, para termos um bom fundamento, nós precisamos nos relacionar com pessoas que amam ao Senhor. Já que a ideia de casa que é construída, nós precisamos de artífices, de homens e mulheres que sejam habilidosos naquilo que fazem. Em outras palavras, quem é que tem exercido influência sobre a sua vida? Você tem dado ouvidos a quem? Quem são os seus mentores? Quem são as pessoas que dão conselhos a você? Não se esqueça da palavra do Senhor que diz, 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu quero acreditar, irmãos, que se nós conseguirmos aplicar essas verdades às nossas vidas, a palavra do próprio Senhor Jesus, seguramente nós encontraremos a prudência necessária para vencer toda e qualquer dificuldade pela graça e misericórdia do Senhor. Inclusive essa pandemia. Portanto, procure ouvir a palavra. Procure colocar essa palavra em prática. Procure viver no desfrute diário dela, sendo sal da terra e luz do mundo. Para que finalmente você alcance a prudência necessária. Tornará você um homem e uma mulher de Deus. Para dar um bom testemunho evangélico, um bom testemunho cristão a este mundo que está depauperado por conta desse vírus terrível. Tem mudado a agenda de todo o globo terrestre. Tanto que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração.